Feche os seus olhos nessa hora. Vamos invocar a presença do nosso Deus nessa hora. Pedir que o nosso Deus seja manifesto nessa hora, nesse momento. Nós não viemos aqui porque a gente não tinha nada melhor para fazer. Nós viemos aqui porque nós temos uma razão de cultuar a esse Deus. Eu gostaria que você, aí onde você está, na quietude do seu coração, expusesse ao Senhor as razões pelas quais você é grato a Ele. O Senhor sabe daquilo que você precisa, das suas necessidades, dos seus medos, dos seus anseios. Mas coloca para Ele a sua gratidão. Fala para Ele as razões pelas quais você é grato a Ele nessa noite. Entrai pelas suas portas com ações de graças, com atitude de gratidão em primeiro lugar, antes de cantoria, antes de alegria, é uma atitude de gratidão. E um coração grato é um coração que se lembra das coisas que o Senhor tem feito. Vamos agradecer pelas coisas que a gente nem sonha que Ele faz. As coisas que Ele faz quando a gente está dormindo. Pelas batidas do nosso coração enquanto nós dormíamos. Pela saúde que Ele preserva quando a gente está dormindo, sonhando. Pai, nessa hora nós queremos elevar o nosso coração, nosso pensamento cativo, Senhor, a Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos entrar diante do Teu trono, Senhor, conscientes quem nós somos em Ti, Senhor. Senhor, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, ó Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos recolhe nessa noite, Senhor, nos Teus braços, ó Deus. O Senhor coloca diante de nós a Tua presença, Senhor, para que nós desfrutemos da Tua paz, da Tua cura, da Tua alegria. Senhor, aqueles que entraram cansados e oprimidos nessa noite, restaura, Senhor, traz alegria. Mas sobretudo, Senhor, dá-nos um coração grato, nos ensina, Senhor, a entrar na Tua presença com uma atitude de gratidão nos nossos corações, com um louvor sincero e honesto perante o Senhor, desprovido de segundas intenções, Senhor, sem eloquência humana, Senhor, mas um coração sincero, ó Deus. Começa isso em mim e alastra, Senhor, o Teu poder nessa noite, Senhor. Nós queremos pedir por essa cidade, para os brasileiros de Orlando, Senhor, que estão perdidos, que ainda desconhecem do Teu amor, ou que estão afastados de Ti, Senhor. Ó Deus, alcança essas vidas através das nossas vidas. Que a gente leve, Senhor, um evangelho verdadeiro, Senhor, com a nossa vida, que seja um reflexo em nossas vidas, Senhor. Não sejam palavras, que não sejam versículos apenas, mas que sejam, Senhor, atitudes sinceras de expressão do Teu amor ao próximo. Mas, Senhor, começa nessa hora em nós. Começa, Senhor, segunda-feira pela manhã, Senhor. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te entronizar nesse local. Nós queremos bendizer o Teu nome, o nome que sara, que cura, que restaura. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nesse local nós erguemos a nossa voz, pedindo a resposta por um servo, e hoje ele está aqui. Senhor, nós Te agradecemos pela vida do pastor Nassif e sua família. Nós queremos Te agradecer pela resposta de oração na vida dele. Senhor, na vida desta igreja, desse ministério. Ó Deus, nós Te agradecemos porque hoje começa uma história nova em nossas vidas, Senhor. E nós queremos cantar louvores ao Seu nome com alegria, Senhor. Com um coração sincero e honesto diante de Ti, Senhor. E sabe de uma coisa, Senhor, nós somos pecadores. Nós confessamos o nosso pecado diante de Ti. Nós declaramos, Senhor, que nós carecemos da Tua graça a cada dia.
E se não fosse a tua cruz, se não fosse o teu sangue, Senhor, nos remindo naquele dia, nós não estaríamos aqui. E foi aquele sangue, Senhor, que nós entramos ousadamente na tua presença, face a face, cantar que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos bater palmas ao Senhor. Mais palmas, vamos lá. Entra em sua presença com palmas e gratidão. Regozijai-vos em nosso Deus. Nome grande excelso é o seu poder. Louvai ao som de trombetas, louvai com brados o Rei. Sua criação proclame ao do seu amor, todo o seu amor. Porque Deus é bom, Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. porque Deus é bom, Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Cristo, seu Filho exaltado, reina na terra e céu. Vinde se prostre a Ele, pega suas mãos, cante em alto som. porque Deus é bom, Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. porque Deus é bom, Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, Ele é rico, Ele é grande em misericórdia para todo sempre. Queria saudar todo mundo com a paz do Senhor. Esse é uma grande noite e nós estamos reunidos aqui para celebrar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão também com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vai acontecer, tem muitas coisas especiais que vão acontecer essa noite. Uma delas é o batismo da Gisele. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela ali um pouquinho antes do culto e orar com ela também. Ela está muito feliz e nós também, como corpo de Cristo, nós nos alegramos com mais uma alma que realmente decide obedecer aos mandamentos, ao mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Gisele? Parabéns, que Deus te abençoe. Amém? Nós temos aqui também hoje com a gente a presença do pastor Nassif, a esposa dele. Finalmente, nós estamos nós vamos honrá-los em nome de Jesus. É uma honra, é uma alegria para nós saber que realmente Deus tem cuidado de nós, Ele não nos deixa só. E eu não sei se vocês notaram, mas tá faltando algumas pessoas pequenininhas aqui hoje com a gente. Não sei se vocês notaram, mas isso faz parte de uma das mudanças que aconteceram no Ministério Infantil. A partir desse domingo, as crianças elas não virão mais para aquele local do culto, mas elas vão direto para a salinha. Mas por que vocês devem estar pensando, por que essas mudanças estão acontecendo? Conversei com a Rosa e a Rosa me falou o seguinte, que a gente está visando, querendo que as crianças passem mais tempo na sala com os professores e também tendo tempo de comunhão uns com os outros, para que elas possam passar mais tempo aprendendo a palavra do Senhor. Porque o que realmente nós queremos aqui é ajudar
você, pai, você, mãe, a criar, a formar o caráter de Cristo nos seus filhos. E a palavra de Deus fala, quando Deus falou com Moisés para ler, meditar na palavra, falar com os filhos dentro de casa, tempo e fora de tempo. Então essa escola, esse ministério infantil é justamente para isso, para que elas realmente venham aprender mais da palavra do Senhor. Amém? E eu queria que, tem alguém visitando aqui hoje? Queria que você levantasse a mão, só para a gente saber, tem alguém novo aqui? Não? Todo mundo já conhece todo mundo. Queria também que você saísse do seu lugar agora, vamos fazer alguma coisa diferente. Queria que você desse as boas-vindas para uma pessoa que você ainda não conhece, ou que você não conversou ainda. Vamos fazer isso? Amém? Aleluia. E eu queria também que a gente mencionar o nome do Josh, que ele está, vocês que acompanham, têm acompanhado, acho que o Facebook, ele tem sempre postado algumas notícias que têm acontecido. A neném nasceu, está saudável e tal, só que ela ainda está no hospital, e o Josh mais a esposa dele estão revezando, porque a outra filhinha, a filhinha mais velha dela, ela tá com vírus no estômago, e ela está em casa, então eles têm que revezar a ida no hospital, quem vai ficar cuidando da menina. Então eu queria que vocês tivessem oração por eles, esse casal, essa família que a gente ama tanto. Hoje, no final do culto, a gente vai ter a oportunidade de orar por eles também. A Rosa vai falar com a gente. Amém? E só uma coisa que eu queria deixar para vocês: está escrito na palavra de Deus que nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos sobre as tribulações, sobre as angústias, sobre a fome, sobre a nudez, perigo ou espada. Essas coisas não, mesmo que pareçam ser difíceis, que venham nos desencorajar, a Bíblia diz que Deus coloca essas coisas na nossa vida para nos fazer crescer, porque está escrito em 2 Coríntios 4:16, que por isso não devemos estar desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos que temos são breves e momentâneos. Eles estão produzindo para nós um peso de glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Por isso, fixamos então os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Amém? Passar a palavra para o Márcio. Enquanto a gente estava aqui se cumprimentando, veio esse texto no meu coração, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo esses dias, e o que a gente vai cantar a próxima música, que está em Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, que começa já, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhos, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu meu povo, receberá porção dupla. E ao invés da humilhação,
ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra. E terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Eu gostaria que a gente repetisse como igreja esse último versículo. É grande o meu prazer no Senhor. Mas diga com vontade. É grande o meu prazer no Senhor. É verdade mesmo? Vamos cantar para ele porque ele merece. Aleluia. Declare sobre a sua vida: eu tenho a unção de Cristo em mim. Amém? Com as palmas do Senhor. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá, em dobro restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Alegria, 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 alegria. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Glória a Deus. Pela fé, Senhor. Juntos.
posso clamar. Pela fé eu posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, só pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, posso mudar. Declare isso. Pela fé eu posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Diz aí, não há. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado pra sempre. Tenho a luz. Declare no mundo espiritual. Não há. Não há muralhas. Diz pro teu inimigo. Que ficarão de pé diante de mim. Diz. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia. Não há muralhas que ficarão diante. Estou Firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Ouve, Senhor. Não há circunstância Muralhas que ficarão de pé. diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Sim, ó Deus, nós temos a luz de Cristo em nós. E, Senhor, as nossas circunstâncias às vezes querem nos roubar.
Senhor, de ouvir a Tua voz. Nos roubam, Senhor, de lembrar das Tuas promessas, Senhor. Senhor, o inimigo muitas vezes ronda, Senhor, rugindo como leão os nossos lares, os nossos casamentos, Senhor, as nossas finanças, Senhor, querendo roubar a paz que nós temos em Ti, a esperança que nós temos em Ti, Senhor. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos levantar as nossas vozes para declarar que a nossa esperança está depositada em Ti, Senhor. Senhor, que nós queremos agora, Senhor, nos despir de toda máscara, Senhor, e declarar que o Senhor é o nosso Deus. Que venham as circunstâncias das nossas vidas, Senhor, mas que seja achado em nós, Senhor, um coração pronto para Te adorar, um coração pronto para Te exaltar. Nessa hora, Senhor, nós queremos louvar ao Teu nome, Senhor, a despeito das nossas circunstâncias. Ouve do céu, Senhor, e olha o Teu povo nessa hora que canta. Senhor, Te louvo, Teu nome eu glorificarei. Senhor, Te louvo, Teu nome eu glorificarei. Se na aurora o sol não mais brilhar e negras nuvens avistar, saiba, Deus, que eu darei o Teu louvor.
te darei louvor, 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 eu te darei. Vocês, que se dará ao Senhor no meio da tua tribulação? Diz a Ele. Louvor, eu te darei. Quando a depressão bater na sua porta, o que você dará ao Senhor? Quando as notícias econômicas baterem na sua conta bancária, o que você dará ao Senhor? Sério? Louvor. Seja a circunstância, nomeie a circunstância e diga louvor. Louvor, Deus, eu te darei louvor. Louvor, Pai, eu te louvor. Louvor, Deus, eu te darei louvor. Louvor, louvor, eu te darei louvor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos se sentar, irmãos. Alô. Pastor Nassif, essa é a sua igreja. Igreja, esse é o seu pastor. Privilégio e alegria e medo de estar aqui. Eu sempre pensei que nós conseguimos ter alguns sentimentos dentro de nós que são sentimentos parentes, sentimentos primos, por exemplo, medo, pânico, pavor, tudo primo um do outro, né? Ou então ansiedade, desespero, coisas assim. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos ter sentimentos diferentes e contraditórios, misturados na barriga da gente. Porque a impressão que eu tenho é que todos os meus sentimentos estão aqui, entre meu estômago e a minha barriga. E eu tenho, assim, tremenda alegria e um pavor horrendo de estar aqui. Eu vou de manhã para o culto, fico impressionado e abençoado com o meu pastor, porque eu sou um dos pastores vossos. Aí, o nosso principal pastor é o pastor David, e quando eu estou ali debaixo dele, ele é tão grande, não é? E ainda no telão fica maior ainda. E quando ele abraça, assim, que ele levanta os braços, eu me sinto abraçado. Então, um sentimento de conforto, de aconchego. E a primeira coisa que ele me fez, quando eu entrei no escritório dele pela primeira vez na minha vida, ele disse, just a moment. Foi para o escritório, pegou a bandeira do Brasil e disse, I love Brazil. E me abraçou com a bandeira do Brasil. Ele disse, eu torço pelo Brasil, só quando joga contra os Estados Unidos. Aí eu tenho que torcer para os Estados Unidos. Mas se não, eu torço para o Brasil em tudo. E aí ele me abraçou e disse, Nassif, nós temos uma hierarquia aqui. Mas eu quero te dizer que entre eu e você não há hierarquia nenhuma. Você é meu irmão, meu amigo. E eu quero que você saiba que nós estamos da altura das nossas mãos dadas. Você está entrando para a minha família aqui. E isso foi uma bênção para mim de ter ouvido isso. Isso foi extremamente importante no processo de bater o martelo finalmente. Então isso dá conforto, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo o tamanho da igreja, quando eu vejo o tamanho da necessidade,
quando eu vejo o tamanho dos desafios que nos esperam, dá pavor. Domingo passado eu me despedi da minha igreja. E foi muito bonito. Eu li o texto de Paulo se despedindo dos Efésios. Dos Efésios, né? Porque Éfesos, quem mora em Éfeso, deve ser, esse nome aí, mora em Éfeso, deve ser um efesente, qualquer coisa assim, e efervescente. Então eu li o texto lá de Atos, que ele manda encontrar num porto, porque ele está de viagem para Roma, aprisionado, porque fizeram um apelo a Nero para ser julgado lá como cidadão romano, e ele vai num porto, numa cidade, e os líderes da igreja, vários membros da igreja estiveram lá, e então ele fez um discurso muito grande, dizendo: Deus colocou vocês como bispos, cuidadores da igreja, cuidado que lobos vorazes entrarão aqui, alguns de dentro se transformarão ou serão descobertos como os tais. Tome conta do rebanho de Deus. E eu dei essa palavra assim lá para eles, do tipo: eu não posso mais, fica com vocês. Mas também o apóstolo Paulo tinha algumas convicções. Ele disse assim: tem uma convicção profunda no meu coração de que em todas as cidades para onde o Senhor me manda, me aguardam grandes tribulações e prisões. E a segunda convicção que ele teve é: vocês nunca mais verão o meu rosto. E isso aconteceu, ele morreu sem jamais ter voltado para aquele lugar, decapitado. E aí então eu falei assim para eles: gente, tem duas convicções que eu não tenho do apóstolo Paulo. Primeiro, que em Orlando me aguardam muitas tribulações. Algumas tenho certeza, mas muitas eu nem quero ter essa expectativa. E segundo, eu tenho certeza que não me aguardam prisões. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu me dei conta, que eu errei o caminho e vim pela John, o Serafim me trouxe pela John Young, e a primeira coisa que eu vi é que tem uma baita de uma prisão ali em frente. Então, não sei. Por isso, meu coração caiu para a barriga e está cheio de sentimentos misturados aqui. Mas o maior de todos, gratidão a Deus pelo privilégio e pela honra de pisar nesse chão sagrado, privilégio e pela honra de fazer parte de um time espetacular, que é o time de pastores desta igreja. E eu quero dizer a vocês que tenho orado todos os dias, pedindo a Deus me dar graça para ser bênção nesse time de pastores, e ser bênção à igreja como um todo, e ser bênção à comunidade brasileira, que frequenta o culto da noite e que frequenta os cultos da manhã sem vir à noite. Eu quero que Deus me use, eu desejo que Deus me use para ser instrumento de bênção para toda essa gente. E quem sabe, Deus nos usando como instrumento de bênçãos, eles serão também apaixonados pelo ministério à noite e estarão conosco. Amém? Aquelas cortinas atrás de vocês não me agradam. Não me agradam. Não é por causa da cor, podia ser rosa, pink, qualquer coisa, não é por causa da cor. É porque essas cortinas estão dizendo para mim que nós temos esse tamanho que é aqui. E eu queria, pela fé, daqui para frente, que a gente afastasse a cortina, ou o biombo, ou a divisória, pelo menos 5 fileiras de cadeiras para trás, e nós vamos deixar as cadeiras vazias. E cada culto nós vamos olhar para elas, nós vamos impor as mãos e dizer: enche, Senhor, esses lugares com pessoas. Amém? Eu não quero ser limitado. Eu quero trabalhar para que nós tenhamos esse auditório cheio. Se nós conseguirmos 1/3, pelo menos vamos para o céu e vamos dizer a Deus: trabalhamos pelo total, conseguimos 1/3. É melhor do que chegar lá e falar: eu trabalhei por 1/3. Não, quero trabalhar pelo tanto. Eu creio que o tamanho do nosso ministério será do tamanho do auditório que nos será dado. Amém ou não? O tamanho do nosso ministério será do tamanho do auditório que nos será dado. Esse auditório nos foi dado. Nós não precisamos diminuí-lo. Vamos deixar um pouquinho maior. E pela fé, passo a passo, mês a mês, nós vamos pôr as cortinas mais para trás. Até um dia em que vamos dizer: lotou para a glória do Senhor. Amém? Mas não é porque o pastor Nassif está aqui, é porque nós vamos ter fé e vamos nos dispor e vamos dizer: Deus, nos use como o Senhor quiser para que isso aconteça, juntos. Amém?
Amém. Eu vou falar tudo hoje, porque domingo que vem eu sei que não vai dar para falar. Tem muita gente que vai falar e vão me dar acho que 10 minutos domingo que vem. Mas eu quero dizer que eu vou pregar bastante sobre os meus defeitos, porque é o que eu tenho mais. Eu vou pregar 1 ou 2 sermões sobre virtudes, o resto é só sobre defeitos de fabricação e defeitos adquiridos ao longo da vida. Então, eu não sou nada mais do que gente e nada mais do que pele e osso junto com você. Eu tenho um pouco mais de gordura que a maioria também. Mas eu quero dizer para vocês que não deixem a mente e o coração de vocês dizer, ufa, agora posso parar de trabalhar nessa igreja que o pastor chegou. Não, agora é que você vai trabalhar. Agora é que a coisa vai ficar ruim. Se com Davi era um dedinho, com Salomão vai ser a mão cheia. Então, se espera que eu vou apertar você para você trabalhar, para você orar, para você se dispor, para você vir, para você ir. E nós vamos ganhar esse povo para Cristo, porque eu sei, esse é o desejo do Senhor para nós. Amém? Amém. Obrigado. Preciso de oração, nós estamos trabalhando com casa, onde morar, que casa alugar, quando compra, não compra, se tem alguém que pode doar a casa também é bom. E estamos fazendo, fé é fé, né? Não é? Então, eu estou orando para Deus dar logo uma de presente, do sonho do coração de Lúcia, porque ela é quem vai viver lá dentro mais tempo do que eu, não é? E, por favor, ore por isso, a gente está quase fechando o lugarzinho que nós vamos alugar para morar aqui, eu ainda não tenho endereço daqui, então eu já saí de lá e não cheguei aqui, essa é outra emoção interessante, você está no meio do caminho, você não é de lugar nenhum, né? E oração pelos filhos, especialmente o Rafa, o processo de adaptação dele é um pouquinho mais complicado, ele é extremamente apegado a pessoas, extremamente apegado a coisas, então o quarto dele é o mundo dele, eu vou precisar desmontar o quarto dele lá, montar aqui, mostrar o quarto vazio lá, a cabeça dele vai dar um nó, e quando ele vê o quarto dele, com as coisas dele, ele começa a entender a transição. E depois o encontro de amigos, né? Ele vai precisar de amigos, de pessoas que sejam amigos dele, ele é muito chegado aos amigos. Ele tem um grande amigo lá em Boston, e casado, que tem uma filhinha e tudo, e ele está muito preocupado de deixar esse amigo. Ele me perguntou se ele pode morar lá. E eu falei assim, mas como, Rafael? Sem o papai, sem a mamãe? Ele disse, eu me viro. Então é um processo importante. Por favor, nos ajude nisso. E toda essa tramitação, né, de aplicar no Social Security de novo para ele, todas essas coisas, eu vou precisar de discernimento, de entendimento de como fazer. Se tem alguém na igreja que depois pode me auxiliar nisso, você é bem-vindo. E a Bruna, que é a filha solteira, bonita, solteira, sozinha, lá vai terminar a universidade e não sabe o que vai fazer do futuro dela. Eu estou orando para que o futuro dela seja morar comigo, né? Porque eu não quero que ela se case. Uma eu deixei escapar, mas a segunda eu não vou deixar. Então, meu coração é de que ela venha a viver aqui em Orlando com a gente, faça o mestrado dela por aqui, e encontre o trabalho por aqui, e encontre o príncipe dela que ela não encontrou ainda, que eu saiba. Né? Outro dia alguém me perguntou, sua filha está namorando? Que eu saiba, não. Né? Mas precisamos de oração por isso, tá bom? E o nosso coração fica calmo, a gente crê que Deus está no controle aqui, mas quando chega na barriga ela está em confusão, tem borboleta lá dentro, se mexendo, é uma coisa incrível. Então, por favor, conto com a sua oração, amém? Começa a contar os meus 45 minutos agora, por favor. Abre sua Bíblia para o Evangelho de Lucas. Capítulo 7, não lembro se o versículo é 12 ou 14, deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 7, nem 12, nem 14, 11. Obrigado. A esposa me lembrou que o esboço do sermão ficou na Bíblia dela. Dá uma lida para ver se eu lembro. Então, amém? Se você está sem Bíblia, encosta assim perto de alguém que está com Bíblia, fala, posso ler junto? Se a pessoa vai estar tímida, encosta você a Bíblia ali, deixa a pessoa ler junto. Você sabe por que todos os pregadores, a maioria dos pregadores, quem é muito bom não,
Mas a maioria dos pregadores lê a Bíblia antes de pregar. Porque a gente sempre corre o risco do sermão ser muito ruim. A Bíblia nunca é. Então a gente lê a Bíblia, pelo menos garante que tem uma boa palavra, não é? Lucas 7, versículo 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, dá-nos graça para entender o seu jeito de agir e de intervir nos grandes dilemas da nossa vida. Enquanto caminhamos nesse chão onde existimos, precisamos das intervenções sobrenaturais e milagrosas do Senhor em nossa vida. E quem sabe hoje à noite aqui nesse auditório, há pessoas que estão passando por um período de extrema dificuldade, dor. Quem sabe a esperança já se foi. Mas eu quero pedir, Deus, ajuda-nos a entender a Bíblia, o que o Senhor está falando para a gente. E depois, quem sabe o Senhor se agrada de nós hoje. E hoje comece a realizar milagres nas nossas vidas. Milagres que tanto precisamos. Faz isso por nós. Nos ajude, pois oramos no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém. 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 Antes de pregar, você sabe da igreja que costuma vir ao ministério? Você sabe de alguém que não veio hoje? Se você sabe, você vai me fazer um favor, tem que ser verdadeiro. No final do culto, você liga para essa pessoa e diz: senti sua falta, mas orei por você enquanto o pastor pregava, e quero dizer que eu te amo, e qualquer coisa que você precisar de mim, deixe-me saber. Tem coragem? Tem? Eu li uma estatística aqui, produzida pela Convenção Batista Americana, de uns 5 anos atrás. Eles disseram que aproximadamente 150 mil pessoas por semana abandonam a igreja. 150 mil pessoas por semana abandonam a igreja. Mas eles descobriram que cerca de 93% das pessoas que abandonam a igreja voltariam à igreja se elas ouvissem uma pergunta. Uma pergunta. A pergunta é: você gostaria de ir à igreja comigo domingo que vem? A estatística, a pesquisa, encontrou que se essas pessoas tivessem ouvido essa pergunta de alguém da igreja, eles teriam se reanimado e teriam voltado. Faltou alguém que demonstrasse amor e algum interesse para eles. Imagine, 150 mil por semana, aproximadamente 130 mil poderiam voltar cada semana, de volta à igreja, de volta à igreja. Pense sobre isso. Quando terminar o culto, ligue para quem não veio. Durante a semana, ore por essa pessoa. Ligue outra vez. Pergunte: vamos juntos? Quer que eu passe aí? Posso te dar carona? Às vezes só falta isso. Porque de vez em quando eu encontro pessoas que falam assim: ah, pastor, eu estou 3 domingos sem vir na igreja, ninguém notou, nem o senhor. E quem menos nota é o pastor, né? Que vê um auditório sempre mais ou menos cheio e não percebe. Faz 3 domingos que aquela ovelha não veio. Aí ela vai ficando cada vez mais desanimada. Mas se alguém lembra quem não veio,
Pode ligar. Outra coisa, você pode ligar para mim e dizer, nasci, tem uma irmãzinha, um irmãozinho. Olha, eu liguei para eles. Você não quer ligar também? Está aqui o número. Eu dou uma ligada na hora, porque se eu deixar para depois também esqueço. Então, assim nós podemos nos ajudar e ajudar os irmãos, amém? Amém? Muito bem. Nesse trecho da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo está chegando para a cidade de Naim. Quando eu era seminarista, sempre que eu lia a viúva de Naim, eu pensava que ela era a viúva do seu Naim. E eu não posso falar essas coisas porque tem aqui um pastor que foi meu professor quando eu era garoto. E ele me levou para a igreja dele para ver. Gente, eu nunca vi pessoa mais organizada que esse homem. Falei, meu Deus, não vou ser pastor nunca. É complicado. Então agora falar para ele que eu não sabia ler a Bíblia, já vai me destituir agora. Obrigado por o senhor estar aqui, viu, pastor? Obrigado, pastor. Tantos anos. O Senhor Jesus está entrando na cidade de Naim. Na cidade de Naim. Com uma caravana, com um grupo de pessoas que o acompanham. Por onde o Senhor Jesus está passando, coisas maravilhosas estão acontecendo. Hoje de manhã o nosso pastor disse que Jesus comeu com seus discípulos, a Bíblia menciona pelo menos 7 refeições, 7 vezes em que o Senhor tomou uma refeição e não era fast food, não era Burger King ou coisa assim. Era realmente uma refeição produzida, bem feita, que precisa sentar, mais do que sentar, reclinar-se para comer. E o pastor David disse, toda vez que o Senhor estava comendo com alguém, algo extraordinário aconteceu. É verdade também que o Senhor Jesus Cristo, em todo o enterro que foi, ressuscitou o morto. Interessante. Todo enterro que o Senhor Jesus foi, na Bíblia, mostra, ele ressuscitou o defunto. Já pensou? Gostoso? Se Jesus estivesse andando carnalmente entre nós, ia ser um tal de convidar para vir no enterro, né? Vem no enterro de... Mas também eu teria uma lista de pessoas que eu ia impedir Jesus de entrar. Não entra não. E não fica triste porque eu devo estar na lista de muita gente também. Mas é interessante que o Senhor está vindo com uma grande multidão e esse pessoal está tocando em Jesus, está recebendo algum tipo de milagre, algum tipo de cura, algum tipo de libertação. O Senhor está curando pessoas, está libertando pessoas que estão endemoniadas, está fazendo milagres. Ele está caminhando e uma multidão o aperta, com gritos, com toca em mim, deixa eu tocar no Senhor, olha para mim, deixa eu pegar a sombra. Algo está acontecendo, é uma festa, uma caravana de alegria, uma caravana de esperança, uma caravana de ainda tem solução. Eis ali o homem que pode transformar a minha vida, a vida da nossa casa, do nosso negócio, e todo mundo está correndo atrás de Jesus em festa. Eu imagino a gritaria. Imagina a gritaria, porque é o estilo daquele povo gritar. Aquele povo do Oriente gosta de gritar. E do outro lado, saindo da cidade de Naim, vem a viúva, não do seu Naim, mas da cidade de Naim. Uma história complicadíssima, eu acho, porque a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito da vida dela. Diz que ela é viúva. E agora o seu único filho, moço, morreu. Na Bíblia em inglês fala que Jesus vai ressuscitar aquele jovem homem jovem. Então, talvez 17, talvez 18, talvez 20, talvez 25 anos, não sei. E esse menino, com certeza, era aquele que poderia garantir sobrevivência à sua mãe. E ele morre. Então o desespero dessa mulher é muito grande. E ela está levando o seu filho para fora dos portões, dos muros da cidade ou da cidade, para ser enterrado. E vem com ela uma grande multidão, diz a Bíblia, muita gente da cidade a acompanhava. E você sabe, enterro naquele tempo não é muito parecido com o enterro de hoje. Se você quer saber mais ou menos como eram os enterros, quando você assistir na televisão um noticiário sobre alguma confusão lá no Oriente Médio, quase não tem, mas de vez em quando aparece na televisão, e que você vê
alguém que foi morto, especialmente entre os árabes, o povo semita, de maneira geral, agia mais ou menos igual naquele tempo. Mas você vê o sujeito todo enfaixado em túnicas, totalmente coberto, em cima de um caixão, quase uma madeira, nem era bem um caixão, e a multidão carregando o sujeito aqui em cima, vai carregando numa procissão de todo mundo apertado, com muita gritaria, e levando o morto. O morto às vezes quase cai de lá de cima. É uma bagunça, todo mundo quer pegar um pedacinho, quer tocar, quer ir. É uma manifestação ruidosa, forte. Hoje, entre os muçulmanos, de maneira geral, é assim. O jeito de enterrar. Eu posso imaginar aquele povo trazendo esse menino com choro. E naquele tempo existiam as mulheres que eram profissionais em choro no enterro. Tinha um enterro, você podia contratar aquelas mulheres para elas chorarem, as carpideiras. Esse emprego não tem hoje, né? Com a falta de emprego a gente podia pensar em chorar em enterro. Não, porque as mulheres têm uma capacidade impressionante de fazer o que quer com o seu rosto, não é? Raiva, alegria, choro, paz. É impressionante como... Eu não sei por que Deus as fez assim. Tem mulher que equilibra uma lágrima num olho só durante horas. Fica brilhando como uma luz, como uma estrela. Por horas, às vezes dias, a mesma lágrima está lá. Até que o marido fala, tá bom, aí a lágrima escorre. É incrível como elas são capazes, né? E naquele tempo, então, as carpideiras, eu imagino, estavam lá chorando com gritos e comovendo todo mundo, que não precisava nem de carpideira, uma situação muito complicada. Essa caravana está caminhando e mais tarde vai encontrar com a caravana do Senhor Jesus. Essa caravana, diferente daquela, era a caravana do não tem mais jeito. A caravana da desesperança, se é que essa palavra existe. A caravana do não há nada mais que possamos fazer por ele. A caravana do nada é mais poderoso do que a morte. A caravana que manifestava o fim de toda a esperança, oração e rezas daquele povo. Era uma caravana que olhava para um futuro obscuro, sem luz no fim do túnel, sem túnel, escuridão para aquela mulher. E as pessoas estavam comovidas. Imagine, uma caravana de tristezas, de falta de esperança, uma caravana que admite perdemos para o poder da morte. Não há nada mais que possamos fazer por nós nem por ele, a não ser chorar e temer o futuro dessa mulher. Mas aí o Senhor Jesus vem vindo, e a caravana de Jesus encontra com a caravana. Às vezes eu tenho uma tentação de dizer que o trio elétrico da morte encontrou o trio elétrico da vida. A festa encontrou o choro. E aí que interessante, que quando a caravana de Jesus toca nas caravanas não de Jesus, ela tem o poder de transformá-las também na caravana de Jesus. Nós devemos ser mais amigos das pessoas que não têm Jesus, porque quando nós nos aproximamos deles, o Senhor Jesus está se aproximando deles. E o Senhor Jesus então vai encontrar. E diz a Bíblia que o Senhor viu, que o Senhor se apaixonou e que o Senhor tocou naquele caixão. O Senhor Jesus viu. Ao vê-la, disse a Bíblia, o Senhor Jesus viu. O Senhor a viu antes dele ter vindo ao mundo, antes de ter sido crucificado. Ele a viu, e naquele dia, fisicamente, ele a viu. O que isso ensina para mim? Que o Senhor vê, que o Senhor não nos perdeu de vistas. Nós não estamos escondidos atrás da multidão ou debaixo dos entulhos dos problemas de nossa vida, ao ponto de que Ele não nos está vendo mais, que Ele não pode nos enxergar, que Ele não pode perceber. Jesus está vendo você. A Bíblia Sagrada diz no Salmo que quando você se levantou, Ele te viu. Por onde você caminhou, Ele te viu. Hoje,
Tudo que você comeu, Ele viu. Com quem você falou, Ele viu. E Ele está te vendo agora e te verá ao deitar e te vigiará à noite. Ele te vê o tempo todo. Jesus não te viu. O pastor pode não te ver, mas Jesus te vê. Eu posso ficar distraído de alguma ovelha, mas Ele não fica distraído de nenhuma ovelha. O Senhor vê. Passou pela sua mente esses dias, poxa, será que Deus não está me vendo? Ele está te vendo. Será que Deus esqueceu de mim? Não. Será que Deus não sabe o quanto eu estou sofrendo? Sabe. E se isso traz paz ao seu coração, eu fico feliz porque ao meu traz. Ele está me vendo agora. Ele está vendo o meu filho, Rafael, lá em casa, tomando conta de minha sogra. Pode imaginar a quantidade de anjos que Deus mandou lá para casa. Um garoto com síndrome de Down cuidando da minha sogra, com 80 e tralalá, que não fala uma palavra em inglês. O Rafa que está tomando conta dela agora. Eu fico imaginando, quando eu saio de casa, Deus, manda teus anjos. É uma confusão no céu. Os anjos falam, eu não. Manda outro. Tem anjo de penitência? Manda. Eu estou cansado, vim de lá agora. É muito complicado cuidar deles. Mas eu posso ver que Deus os vê, Deus os vigia, Deus toma conta. Isso traz paz ao meu coração desesperado. E eu espero que você agarre um pouco de paz hoje, por saber que ainda que o mundo inteiro não perceba a sua dor, Deus percebe. Ele não perdeu você de vista. Amém? Depois o Senhor Jesus Cristo toca, ou melhor, se apaixona por aquela mulher. A palavra se compadeceu é a palavra compaixão. Uma tradução não muito boa dessa palavra significa dor nas entranhas, dor de barriga. É aquele sentimento que você tem quando vê alguém que você muito ama passando uma necessidade ou correndo um risco de vida ou tendo um acidente. Aquela coisa que passa aqui, essa dor, essa trava que dá aqui, chama-se compaixão. Tanto é que os médicos daquele tempo acreditavam que a barriga, o abdômen, era o centro das emoções de um ser humano. E não é difícil de pensar isso, né? Toda vez que eu tenho um sentimento, vai para a barriga. E então o Senhor teve compaixão. Parece-me que essa palavra no Novo Testamento só foi usada para Jesus. Ele teve compaixão daquela mulher. O que significa isso? Que o Senhor está chorando a sua dor. Ele não é indiferente. Não é agradável para Ele que você está passando isso. Deus não é um Deus sádico. Ele te ama. Ele sofre a sua dor. Ele está apaixonado, Ele está compadecido, Ele tem dor nas entranhas. O Senhor Jesus está com as entranhas doloridas porque Ele vê o seu sofrimento. Outro dia alguém falou assim, olha, vamos juntar um exército de oração, muita gente orando, para orarmos, porque essa pessoa está sofrendo muito. Se a gente orar, muita gente orar, e muita gente orar muito, quem sabe a gente convence o Senhor a fazer algo. Você pode imaginar a neném nova do Jorge, que nasceu com o coraçãozinho agitadinho, que precisou ficar no hospital e vai ficar uns dias ainda lá. Você pode imaginar que Deus só vai olhar para aquela criança se nós orarmos? Mas se só 3 da igreja orar, Ele vai nem tchum para isso. Eu não consigo pensar num Jesus que só se tiver um exército de oração, Ele olha e fala, ok, já que tem tanta gente orando, eu vou prestar atenção no sofrimento. Como sofre? Não, eu estou vendo Ele chorar agora. O Senhor está compadecido. Ele está chorando a sua dor. Ele se compadece.
Ele fez isso por esse menino, por essa mulher. E isso para mim é como dizer, eu faço isso. O que isso traz ao meu coração? De novo, muita paz, muita esperança, alívio. Porque quando eu estou sofrendo e alguém me dá um abraço, me dá um beijo, e dizendo, Nassif, eu sei como deve estar doendo, a pessoa talvez nem consiga saber, mas o abraço valeu, estar ao lado valeu. Parece que a pessoa sabe que eu estou sofrendo, como isso nos alivia. E eu quero te dizer, seja lá qual for o tamanho da sua dor, a qualidade do seu sofrimento, o tipo de enfrentamento difícil que você tem, eu quero te dizer uma coisa, Ele vê e está compadecido, Ele sente o que você está sentindo, creia, creia, amém? Amém. Terceira coisa que o Senhor Jesus faz aqui, Ele toca no caixão e para o enterro. Porque ele que vem vindo com uma grande multidão, sendo chamado de vários nomes nas ruas, profeta, sacerdote, aquele que cura, o fazedor de milagres, o Filho de Deus, o Messias chegou, vários nomes. Naquele tempo, as questões da religiosidade eram muito fortes no que diz respeito ao sacerdote, ao profeta, ao levita, estarem sempre purificados para ministrar no templo. Lembra a história do samaritano? Lembra do samaritano que vê um sujeito que foi roubado, machucado, e o sujeito está no chão, aparentemente desmaiado, e pode ser que está com sangue, cheio de feridas. O sacerdote passa longe, o levita também, porque eles estão a caminho do templo, e eles não podem pôr a mão em coisas que estão apodrecendo, porque isso ficaria neles, eles ficariam incapacitados para o exercício do ministério levítico ou sacerdotal. Só por não ter certeza se a pessoa que está no chão está viva ou morta. Na dúvida é melhor não tocar. Mas o Senhor Jesus tem absoluta certeza de que o menino que está no caixão está morto. E Ele vai colocar toda a sua reputação em jogo agora. Porque para o Senhor Jesus Cristo, me parece, mais importante é socorrer uma vida humana do que manter as aparências dos rituais, da liturgia, das purificações e de todas essas coisas. Quase que eu poderia dizer para você que Jesus está dizendo que se lasque todas estas coisas, eu preciso socorrer esta mulher. E custe o que custar para mim, eu farei. Porque eu estou compadecido, apaixonado, chorando essa dor, e eu posso fazer algo. E ele toca no caixão. Isso para o enterro. Eu imagino que todo mundo fala, o homem tocou no caixão. A caravana que vem com ele deve ficar assustada. E aí ele manda o menino levantar. E o menino fica conversando com ele. Qual foi a conversa? Está no rodapé da sua Bíblia. Esse Corinthians ganhou do Atlético, finalmente. Não sei o que está acontecendo lá. Mas eles conversam. E então o Senhor Jesus pede ao moço para encontrar a sua mãe. E a Bíblia diz, e ele o deu à sua mãe. Várias vezes quando o Senhor ressuscitou alguém, ele o deu à sua mãe. Quando Deus fez o milagre de ressurreição, foi dado à mãe. E Jesus deu esse menino de volta à mãe. O que isso ensina para mim? Que o Senhor Jesus Cristo me vê, se apaixona, e Ele tem poder para tocar naquilo que simboliza o término, o acabou, o não tem mais jeito, agora não tem mais como consertar. Ele pode tocar naquilo que para mim morreu e trazer de volta a vida. A pergunta é, por que ele fez com aquele menino e não fez com os outros meninos que morreram um pouquinho antes, um pouquinho depois, naquela região toda? Não sei.
Não sei, mas eu sei que Ele pode. Se Ele vai fazer ou não para mim, essa é outra história. O fato de saber que Ele me vê, me consola, me dá paz. O fato de saber que Ele é apaixonado por mim, me traz tremendo alívio. E o fato de saber que Ele pode tocar e trazer de volta a vida, me traz fé e esperança. Depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nunca mais, na vida do crente, a morte é a última notícia. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, a ressurreição é a última notícia. Alguém está doente, olha, está doente, não sei o quê, mas o Senhor pode curar. Olha, alguém está com uma dificuldade, mas o Senhor pode resolver. Nunca mais na vida de um crente, a desgraça, a doença, a enfermidade, o desemprego, a dor, o desespero, o pânico, a ansiedade se tornou a última notícia. Sempre tem um mas. Ele pode intervir e fazer milagres. Amém? Então, o texto me dá algumas dicas de por que Jesus realizou aquele milagre. Primeiro, Ele está apaixonado por nós. Tanto que Ele vai à cruz do Calvário por nossa causa. Primeira dica que me dá condições de esperar por um milagre de Deus na minha existência, na minha vida, no meu caminhar por esse chão da minha existência todo dia, é que Ele me ama e ama você. Isso é graça. Você não merece, eu também não, mas Ele te ama e me ama. Ele me ama. O Philip Yancey disse num dos seus livros que a graça é assim, não tem nada que eu possa fazer de ruim que vai fazer Deus me amar menos do que Ele já me ama. E não tem nada do que eu possa fazer de bom que vai fazer com que Deus me ame mais do que Ele já me ama. Ele me ama e pronto, por causa da graça dele. Eu posso ter esperança de milagres não porque eu os mereço, mas porque Ele me ama. Você não tem um filho ou uma filha que de vez em quando te dá uma dor de cabeça, mesmo assim se abençoa? Porque você ama. Você ama. Não é assim que a gente faz com os filhos? Deus faz melhor com a gente, Ele ama e pronto. Eu posso esperar por um milagre. Seja qual for a sua dor, a sua necessidade, você pode levantá-lo em oração ao Senhor que já te conhece, que já viu e que já sabe, porque Ele te ama. Ele te ama. Amém? Segunda razão que o texto me dá, diz aqui, no versículo 16, se os meus óculos não me enganam, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. E o melhor, Deus interveio em favor daquela senhora, em favor do seu povo. A segunda razão pela qual eu posso esperar que Deus faça milagre é que se Ele entender que esse milagre na minha vida provocará louvor e glorificação ao nome dEle, das pessoas que vivem ao meu redor, Ele o fará. Deu para entender isso ou não? Você conhece o Alex Dias Ribeiro? Conhece? O Alex Dias Ribeiro, ele estava na concentração da Seleção Brasileira de Futebol naquela Copa que foi aqui nos Estados Unidos. Sabe aquela Copa que nós não ganhamos, que os italianos perderam? Sabe qual é? Então, naquela ocasião, a Coreia estava jogando aqui, se eu não me engano, não estava? Acho que estava, Coreia do Sul. E o time inteiro era de crente, imagine. Tinha que ser o time que ia ganhar, né? E o Alex, na concentração com alguns jogadores, perguntou para eles: vocês acham que Deus vai ajudar vocês a ganharem a Copa? E tinha um lá mais pentecostal lascado, disse: amém, me aproprio dessa palavra, ele disse. E todos riram com ele. E o Alex disse uma coisa para ele, disse assim: eu creio que Deus pode ajudar aquele time que mais glória dará a Ele e que levará mais pessoas a pensarem e crerem nele. O que vocês acham? E ajudou aqueles atletas a dedicarem as suas vidas e as suas vitórias e as suas derrotas sempre como um veículo de falar de Deus aos outros. Naquela Copa estava jogando um irmão
sempre esqueço o nome dele. Zé Carlos, pode ser? Que jogava na Alemanha naquela ocasião. Não, não era Jorginho, não. Um mulatão. Zé Carlos. O Zé Carlos estava jogando na Alemanha, um jogador que para a mídia brasileira, especializada no futebol, um jogador meia boca, que ninguém sabia por que o técnico chamou o tal do Zé Carlos. Eu tive o privilégio de pregar numa conferência na Alemanha, no ano seguinte à Copa do Mundo, e num auditório que tinha 4.500 pessoas. Eu estava pregando e o meu intérprete era muito bom. Eu pulava, ele pulava. Eu agachava, ele agachava. Eu ia para lá, ele ia para lá. E rápido, muito legal. E muito bom. E no meio do meu sermão, na porta lateral do auditório, aparece o Zé Carlos. Aí o que aconteceu é que eu olhei assim, falei, será que é? Mas continuei pregando, mas as crianças, os adolescentes que estavam no auditório, viram e saíram correndo enquanto eu estava pregando. Aí eu dei aquela paradinha assim para saber o que estava acontecendo, a criançada correndo. Aí os pais correndo atrás das crianças. Falei, vai pegar, vai dar um lascado, puxar a orelha, safanão em todo mundo. Não, os pais passaram, as crianças chegaram primeiro para pedir autógrafo. Aí a minha saída foi chamar o Zé Carlos para o púlpito, dar o testemunho dele, e orei e acabou, né? Foi muito legal. Aí ele falou, Nassif, nunca pensava que isso ia acontecer, mas aí eu conheci, eu não o conhecia, e depois no outro dia nós estávamos almoçando juntos, e eu conversei com ele, cara, me conta essa história, como é que o técnico te achou aqui? Que a imprensa toda ficou criticando você. Ele falou, Nassif, eu e minha mulher começamos a orar e dizer, Deus, eu quero glorificar o teu nome. Eu gostaria de ser convocado primeiro porque eu queria ser convocado, confesso. Mas eu vou louvar o seu nome e usar isso para a tua glória. E parece que Deus entendeu que ia mesmo. E não é que chamou o cara e ele veio aqui ser campeão. Sabe o que aconteceu nos 5, 6, 7, 8 anos depois? Ele criou uma escolinha de futebol na Alemanha. E toda a formatura, ele que entregava o diplominha da formatura da criançada. Imagina, vinha a imprensa, vinha os pais, vinha o tio, vinha a avó. E ele abria a Bíblia e pregava 4 leis espirituais na turma. Você precisa de Jesus. E pensa que alguém ia embora? É o Zé Carlos que está lá, ele que está falando. Fazia apelo, alemãozada, aceitando Jesus e tudo aí ele entregava. E ele foi assim por anos. Por quê? Porque ele tinha uma vitória. E as pessoas ouviam. Deus entendeu naquela ocasião que aquilo ia glorificar o nome dele. De alguma maneira. Comece a orar mais pelo seu time. Alguns precisam de jejum e oração, não só oração. Então, esse texto diz que as pessoas o glorificaram. Quando meu filho nasceu, aconteceu uma coisa bem interessante. Nós soubemos da síndrome dele no dia seguinte pela manhã, quando ele nasceu. Nasceu numa sexta, no sábado nós ficamos sabendo da história. E, lógico que foi um choque, foi difícil de lidar com aquela situação naquele tempo. E eu nós tínhamos sonhos naquela época de sermos missionários no norte da África. E a gente tinha um acordo, minha esposa e eu, que nós íamos colocar um nome mais abrasileirado e um nome mais arabizado. Inventei isso, mais árabe. Então, tipo, nome duplo, né? Minha esposa chama-se Carmen Lúcia, a gente a chama de Lucinha, mas é Carmen Lúcia. E fui pensando assim, um nome, Carlos Daniel, por exemplo. Mas eu pensei em um nome assim, João Samir, João Abdallah, um nome bem árabe, para mostrar para aquele povo que nós amávamos. E o nome que minha esposa gostava era Rafael. Eu não gostava porque eu era pastor numa igreja em Parque São Rafael, extremo leste da cidade de São Paulo. Só tinha barro, valeta, lama e poeira, e favela. E nós éramos missionários lá, plantamos uma igreja lá. Depois de Parque São Rafael, vinha o município de Mauá. Eu costumava dizer, depois de Parque São Rafael, Mauá.
era tão longe, tão longe, tão longe, que para saber chegar na minha igreja tinha que olhar a meteorologia. Quando falava assim, hoje vai chover em pontos isolados, estava chovendo na minha igreja. Então, então eu não gostava muito do nome, porque o bairro chamava-se Parque São Rafael. Eu lembrava da lama que a gente pisava lá. Mas, quando foi para ir para o cartório, como é que chama? Tabelião, não sei, fazer a certidão dele, o sujeito perguntou o nome, eu disse Rafael, esqueci o outro nome, ficou só Rafael. Passados uns meses eu encontrei um amigo, que se chama Rafael, pastor, e eu falei, ele perguntou, como vai seu filho? Eu falei, tá tudo jóia, a gente está lá aprendendo como lidar, um pouco difícil e tudo. E ele disse, como ele chama? Eu falei, Rafael. É mesmo, meu nome, que legal, você sabe que é um nome bíblico? Eu falei, não sei não. Eu falei, é bíblico? Eu falei, cara, não tem esse nome na Bíblia não. Eu tenho um amigo lá no serviço que é italiano, chama Rafael, vai ver que esse nome é italiano. Ele falou, não, é bíblico. E naquela ocasião, eu dava aula no seminário metodista de São Paulo, eu dava aula de hebraico. Eu já não lembro mais, faz muitos anos que eu não tenho lidado com o hebraico, já quase não lembro mais, mas eu dei aula uns 3 ou 4 anos do básico, o primeiro ano. E aí eu peguei minha Bíblia hebraica e fui atrás, e tinha lá, agora era 1ª Crônica, 2ª Crônicas, 17. Tinha um cara lá chamado Rafael estava em hebraico, Rafa, curado, que é curado, que cura, e Deus. Então, curado por Deus, quem Deus usa para curar, aquele que Deus está curando, várias possibilidades da tradução. Aí eu fui ver, que será que o Rafael, que eu nunca tinha visto na Bíblia, apitava na Bíblia? E ele era porteiro do templo. Só tem essa expressão dele na Bíblia inteira. Rafael, lá embaixo, porteiro do templo. Eu fui para minha esposa e disse, querida, o que você gostaria Deus fizesse? Já que Rafael significa curado por Deus. Que Deus curasse o Rafael da síndrome de Down? Ou que Deus usasse o Rafael como porteiro do templo? Ela disse para mim, com o Rafael no colo, chorando, porque ela e eu choramos bem assim uns 3 meses todos os dias, não de rejeição, mas de saber o que vai acontecer dele, né? O que vai ser dele? E ela disse, eu faço a segunda opção. Que Deus o use, porque eu quero como Deus o fez para nós. E eu lembro muito disso. E é interessante como Deus já usou o Rafael para abrir a porta do templo. Eu lembro uma vez nós estávamos indo na escola buscar a Camila, filha mais velha, com ele no colo. E uma senhora se aproximou da gente com muita vergonha, muito sem jeito, e disse, desculpe, olha, sabe, é que eu tenho um casal de amigos, que eles têm uma filhinha assim, a gente disse, igual ao nosso filho? É, igual. E será que vocês podiam ajudar? O que está acontecendo? Eles estão rejeitando, eles estão deixando de dar comida para ver se morre. Ele é dentista, ela é psicóloga. Mas só que ela não quer ajuda. Eu falei, é difícil, ela não quer ajuda. Mas ele é dentista ali na Rua Oratório, na Moca, São Paulo. Vamos ver, né? Fiquei orando sobre isso, um dia eu passei na porta, andei a Oratório inteira, porque ela não me disse onde era, até achar o nome dele numa placa, que ela disse que tinha o nome dele como dentista na placa, e ele morava ali mesmo na casa, onde era o consultório. Então vi o nome dele, peguei o telefone, passados uns dias tive coragem, liguei para ele, falei, como vai? Tudo bem? Ele, pois não, o senhor deseja marcar uma consulta? Não, sabe o que é? Que eu conheci uma senhora amiga de vocês, eu tenho um filho que tem síndrome de Down. Puf, desligou. Eu falei, tem que pensar em outra estratégia. Aí, usei a Camila, mais velha. Liguei para ele um tempo depois, falei, olha, queria marcar uma consulta para minha filha. Eu levei minha filha, ela abriu a boca lá, ele fez como é que chama? Um orçamento,
E disse, vai custar tanto, vai ter que fazer isso, aquilo, aquele outro. Paguei a primeira consulta. Depois que eu paguei direitinho, eu falei assim, eu sou o pai do garoto síndrome de Down que tentou ligar para você e você desligou o telefone. Ele deu um grito. A mulher dele veio lá. E ele apontava para mim, isso é ele. Imagina apontar. E naquele tempo eu tinha cabelo e barba preta. Era mais terrorista do que hoje. Mas é ele. É ele. Eu fiquei assustado o que a mulher ia pensar, que era ele quem, né? Mas aí a gente pôde ajudá-los. Eles me expulsaram da casa, literalmente, não queriam mais me ver, mas passado um tempo eles ligaram, ela ligou e ficou algumas horas conversando com o seu telefone. Outros tantos casos. Depois que o Rafa cresceu, o que ele mais gosta de fazer na vida é ir em restaurante. O Rafa gosta de um restaurante. E toda vez que íamos ao restaurante, o garçom chegava e ele falava, como você se chama? E aqui nos Estados Unidos, várias vezes, what's your name? Aí você fala, então, e você, Rafael? Ele fala assim, Jesus loves you. A pessoa fala, thank you. Ele faz assim com a mãozinha e fala, pai. Ele só abre a porta, o resto tem que fazer eu. Porteiro é porteiro, né? Até hoje, nas notinhas de restaurante, a gente escreve embaixo, Jesus loves you. Toda notinha que a gente devolve para o garçom, a gente pelo menos escreve isso, porque lembra dele. Mas ele já foi porteiro do templo em situações muito interessantes. Uma vez eu estava assistindo Atlético do Paraná, eu sou Atlético Paranaense, Furacão da Baixada. Hoje é uma brisa de orientação sexual duvidosa, né? Porque não sabe nem para onde vai aquele ventinho. Tão fraco que está o time, mas eu era torcedor do Atlético e eu sempre ia ao campo com o Rafael. E um dia, lá no Caldeirão, a Baixada, o estádio do Atlético, chamava-se antigamente Caldeirão do Diabo. E uma vez eu estava perto de uma reunião dos empresários do Atlético e um membro da minha igreja que os conhecia me levou até lá para me apresentar ao presidente do Atlético, porque eu fazia muita farra com o Atlético. Ele disse, esse aqui é o pastor da igreja, ele é atleticano, esse aqui. Eu aproveitei, chamava-se Petralha, o sujeito. E apelidado de Metralha, né? Mas era Petralha. E eu o cumprimentei, falei que era um prazer, e tinha imprensa, tudo lá, e eu pus a mão no ombro dele e disse assim, o senhor sabe que aqui em Curitiba tem mais atleticano do Paraná do que coxa branca. A maioria dessa cidade é atleticano, para encher o coração dele. Nem não sei se era verdade, mas eu falei. E ele disse, é mesmo? Eu falei, pois é. Eu falei, mas sabe de uma coisa? Eu sou pastor e uma das minhas tarefas, talvez a principal tarefa da minha vida, é tirar pessoas do inferno. Como que eu vou animar as minhas ovelhas a irem para o caldeirão do diabo? Ou o senhor muda o nome desse estádio, ou eu vou fazer uma caravana, uma passeata, uma campanha para nenhum atleticano ir mais no campo enquanto o senhor não mudar o nome. Ele ficou olhando para mim assim, com o olho reto. Aí eu disse, estou brincando, mas se o senhor puder mudar o nome, por favor. Eles mudaram para Arena. Não estou dizendo que é só por minha causa, mas ele mandou um e-mail para mim, através do secretário dele, pastor Nassif, nós estamos mudando hoje o nome, pode deixar os crentes irem. Muito interessante, né? E eu não fiquei animando ninguém aí, porque aqui é a igreja, né? Mas um dia eu estava lá no estádio com o Rafinha e o Atletiquinho estava perdendo 2-0 do Internacional, lá em casa, segundo tempo, 28 minutos, 2-0. Tinha um sujeito do meu lado que fumava um cigarro atrás do outro. Ele ia jogar fora, antes de jogar, acendia o novo no que ele ia jogar fora e continuava fumando. Era uma chaminé. Uma chaminé. Aquele cara devia ter nascido com os buracos do nariz para cima. Ia facilitar a vida dele demais. Demais. E aí o Rafa do meu lado aqui, e o cara falando palavrão, tapava os ouvidos do Rafa, e não sei o quê, xingando o Atlético, e fumando e tal, e gesticulando. E cada jogada ruim do Atlético, ele levantava e pisava no cigarro, e acendia outra, aquela confusão, e nervoso. E eu só aqui segurando o Rafa. E o Rafa para mim, pai, o cara está fumando. E ele tem um vozeirão, Rafa, né?
pai, o cara está fumando. Eu falei, Rafael, fica quieto, deixa o cara aí, deixa o cara. Mó medão de apanhar, né? Aí, eu podia falar para o cara, eu sou pastor, não me bate não, mas daí eu já ia apanhar primeiro, não ia... Então, eu, quieto, Rafael, quieto. E dali a pouco o Rafael, pai, o cara está fumando de novo, pai, o cara está fumando. Eu falei, Rafael, cala a boca, se não calar a boca, eu nunca mais te trago aqui, nunca mais te compro sanduíche, fica quieto e não sei o quê. Dali a pouco o Rafael, pai, o cara está fumando. Eu falei, ai meu Deus, eu vou apanhar. Melhor levantar e ir embora. Quando eu pensei em levantar e ir embora, o Rafael deitou em cima das minhas pernas, chacoalhou a perna do cara e falou, fumar causa impotência sexual. Eu fechei o olho para esperar a pancada. Já me vi no céu. O que o pastor ia pregar no culto fúnebre? Pastor é morto no estádio na hora do culto. Não, meu Deus, já pensei a desgraceira toda. Aí o cara começou a dar risada. Quando eu vi que ele estava dando risada, eu dei uma cutucada nele e falei, tio, não liga não, que o moço aqui é crente, é para falar nisso, tio, Jesus dá paz ao coração, isso é só um jogo. Vá a uma igreja de vez em quando. Porteiro. Quase que eu tomei uma portada, né? Das mais diferentes maneiras, Deus usou e tem usado o cara até hoje. Um dia desses ele disse para mim, pai, quero ser pastor. Eu falei, não, tu é porteiro. Pastor não. Eu falei, não, quero ser pastor. E enrolei, Rafael, de tudo que foi jeito. Aí um dia ele ligou para Florida Christian University. E tem um cara lá que ele gosta muito, que é um cara chamado Braga, pastor Braga. Ele disse, Braga, ele trata assim o Braga. Ô Braga, fala aí para o doutor Tony, que eu quero estudar aí na universidade, quero fazer teologia, porque eu quero ser pastor. Ah, tá bom, Rafael. E nem ligou para o Rafa. Mas passados uns dias, por alguma razão, o Braga lembrou disso e disse ao Tony, sabia que Rafael ligou aqui, disse que quer estudar e quer ser pastor? O Tony falou, não. Pois o Tony tinha o número dele e ligou para o Rafael. Olha que honra. O diretor da universidade. Liga para o Rafa. Rafa, você quer ser pastor? Quero. Então tá bom. Pede para o seu pai ligar para mim. Liguei para o Tony, nem sabia de nada da história. O Rafa falou, o Tony quer falar com você. Eu liguei para o Tony. Ele disse, Nassir, você está sabendo que o Rafa fez isso? Eu disse, não, estou sabendo não. Pois é, ele fez isso. E eu fiquei tão comovido que eu vou fazer o seguinte, tem um núcleo nosso aí. Eu vou dar 1 ano de bolsa de estudos para ele, mas ele tem que frequentar a aula. Ele vai fazer todas as aulas de teologia aí, e no fim do ano eu vou dar um diploma para ele de estudante especial. Falei, que legal, ele vai gostar. Ele foi todas as aulas. Até meio-dia ele encarava, de meio-dia para frente ele dormia. Mas ele foi todas. No final do ano, ele veio aqui para Orlando, botou a beca dele, a roupa de formatura, ganhou o diploma de estudante especial. E ele levou o negócio a sério. Foto, tudo que tinha direito. Quis mostrar o diploma lá na igreja e não sei o quê. E levou tudo a sério. Aí ele disse para mim assim, agora eu sou pastor? Eu falei, ainda não. Falta muito para ser pastor. E comecei a enrolar o Rafa. Passam-se os meses. 1 ano se passa. Um dia eu estou saindo de casa, a Rafa pergunta, pai, onde você vai? Eu vou ali numa reunião da igreja hispana, que tem um seminarista que vai passar por um concílio. Ele falou, o que é concílio? Eu falei, é um negócio que os batistas inventaram para matar candidatos. Não, é complicado, esse negócio de concílio é complicado. Tá. Aí ele faz concílio e depois é pastor? Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei em casa, ele falou, pai, quando vai ser o meu concílio? Eu já fiz o seminário. Insistindo, enrolei, nunca marquei. Ele, pai, chama os pastores, vamos fazer o concílio. Eu quero o tal do concílio. Enrolei o Rafa. Ele liga para o coordenador das células da nossa igreja. Falou, olha, eu quero um concílio na casa do irmão Ademir, da irmã Ieda. Todas as células vão para lá nesse dia e vai ser o meu concílio para eu ser pastor. O pessoal da célula não me faz uma reunião única? Ele ainda ligou para tal do irmão Ademir e a irmã Ieda e falou, irmã Ieda, eu quero estrogonofe no dia. E vão todas as células na sua casa. Ele disse, já estou sabendo, Rafael. Gente, tinha gente na casa. E aí a turma me liga, Nassir, então você vai trazer o Rafa para o concílio? Eu falei, gente, vocês estão doidos? Não, tem que trazer.
Aí eu levei o Rafael lá. Aí fiz perguntas teológicas bem profundas para o Rafa. Você tem Jesus no coração? Tenho. Se morrer, vai para onde? Para o céu. Antigamente ele falava assim, para o cemitério. Era mais lógico ele, né? Para o céu. E você vai servir a Jesus? Vou. Tá bom, então, tem certeza? Tem. Aí eu perguntei para a Assembleia Extraordinária, especialmente reunida, o que vocês acham? Vamos considerar o Rafael como pastor especial? Aí o pessoal aplaudiu. E o Rafa chorou, emocionado. Aí domingo, a gente fez imposição de mãos, demos uma Bíblia para ele, ele era pastor especial. E se você perguntar para ele se é pastor do que? Ele das ofertas e do louvor. Nada como o tesoureiro ser o filho do pastor, né? Muito interessante. Se você ligar para ele da Machine, ele vai dizer assim, alô, você chamou o pastor Rafael Nassif, agora eu não posso te atender. Mas deixe um recado que depois eu retorno para você e não se esqueça. Deus está ao seu alcance. Não sei de onde ele inventou isso, mas está lá. Gente, é impressionante como Deus usa. Agora, por que eu estou contando isso? Porque Deus entendeu, no caso do Rafael, que ele seria glorificado não curando o Rafael, mas curando os pais do Rafael, curando a família do Rafael, curando as pessoas que conhecem o Rafael. Deus preferiu deixá-lo assim, como ele o fabricou, como ele o planejou. Ele não interviu, não modificou, porque ele seria glorificado dessa maneira. E é interessante que quando Deus não faz o milagre que a gente pede, algum milagre em nós ele faz. Mas sempre que Deus entender, há algo para glorificar o nome dele numa intervenção, quem sabe ele fará. Em último lugar, porque eu posso crer em milagre, porque eu posso crer que ele pode fazer isso. Primeiro, ele está apaixonado, ele me ama. Segundo, ele pode ser glorificado. E terceiro, o nome dele fica espalhado na vizinhança. Olha o que diz o finalzinho do texto. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Quando Deus entende que um milagre nas nossas vidas fará o nome dele, não o nosso, conhecido na circunvizinhança, nas cidades, nos povoados e nas vilas, ele pode fazer aquele milagre. Então, todas as vezes que eu me aproximo dele, numa caravana de tristeza e dor, eu sempre sou contagiado pela caravana da presença dele, que me faz voltar com alegria e com esperança, sabendo que se ele quiser, ele fará o milagre, porque me vê, ele me vê. Porque apaixonado, ele já está. Porque ele pode tocar e fazer qualquer coisa inimaginável, impensável, não planejada, não premeditada por mim. Ele pode fazer qualquer coisa e trazer de novo à vida aquilo que está se perdendo nas minhas mãos. Se ele quiser, ele fará. Ele traz de volta. Ele realiza o milagre. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez com uma necessidade grande. Talvez com uma dor profunda. Talvez com desespero. Talvez com uma causa dessas que você fala, não tem solução. Não tem solução. Mas eu quero te dizer, ele viu você levantar hoje. Ele viu você caminhar. Ele viu você vir. Ele viu você chegar. Ele está te vendo agora. Ele continuará olhando por você quando você sair daqui. E quando você deitar, ele não cochilará, não tosquenejará, porque ele vigiará por você. Ele é apaixonado por você. E por causa da graça dele, você tem toda a coragem de dizer, Jesus, dizer, olha para mim, não precisa. Dizer, se compadece da minha dor, não precisa. Então, Senhor, faz um milagre. Se isso redundará a glória ao teu nome, faz um milagre. Se isso fazer o seu nome conhecido, pessoas virem a Jesus por causa disso, faz um milagre. Amém? Esse é o lado de Deus. O seu lado é, será que, é uma pergunta, será que
Deus não está fazendo milagres na sua vida? Será que Deus não está fazendo milagres na sua vida só porque você nunca contemplou a possibilidade de glorificá-lo por causa desse milagre? Talvez porque você nunca contemplou a possibilidade de dizer: com este milagre eu darei meu testemunho em todos os lugares, eu farei o nome dele conhecido, porque isso mudou a minha vida. Às vezes nós somos tão egoístas, queremos os milagres para nós, resolver a nossa vidinha. Pense sobre isso. Se você está com o coração aberto, dizer: me usa, com milagre ou sem milagre, como a gente cantou agora há pouco. Mesmo que a situação está difícil, eu vou te louvar. Porque nós podemos dar o nosso testemunho aos nossos vizinhos e amigos, não só quando Deus interveio e fez milagres extraordinários em nossa vida, mas nós podemos dar os testemunhos aos nossos vizinhos que mesmo com a tribulação, nós temos um Deus que nos tem dado paz, que nos vê, que é apaixonado por nós e que sabe o que está fazendo por nós, e por isso eu continuo crendo nele e continuarei louvando-o para sempre. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu não sei, lógico, a condição de qualquer pessoa que aqui chegou hoje. Mas o Senhor viu, aliás o Senhor tem visto, aliás o Senhor viu quando nós éramos uma substância ainda informe no ventre de nossa mãe. O Senhor nos teceu e entreteceu de maneira maravilhosa e espetacular e determinou todos os nossos dias. Antes do Senhor criar o universo, as bilhões de galáxias, o Senhor já nos viu. Então, do que nós devemos ter medo? O que pode nos apavorar? Queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus que vê, que percebe, que é sensível, que avalia o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso medo, a nossa ansiedade, o nosso pânico, a nossa autoestima baixa. O Senhor está vendo o tempo todo. O Senhor nos vê andando, o Senhor nos vê deitados, o Senhor nos vê comendo, o Senhor nos vê namorando com a esposa, com o marido, o Senhor nos vê indo à escola, dirigindo o nosso carro no trânsito, o Senhor nos vê, o Senhor nos vê. E o Senhor é sempre apaixonado e sempre envolvido com as nossas dores e lutas. Senhor, então eu quero pedir para esses meus irmãos e minhas irmãs: faz um milagre em mim, faz um milagre no meu irmão, faz um milagre, ressuscita, quem sabe está morrendo ou já morreu, um relacionamento, pai, filha, irmãos, algo que no passado trouxe tanta dor, tanta ferida, tanto choro, cura hoje, cura. O Senhor está vendo a história do Jó, o Senhor está vendo a esposa dele, a aflição deles, a dor. Cura, cura, somente isso, cure. O Senhor pode. Abençoa os meus irmãos. Deus, cura-os antes de mim, abençoa-os antes de mim. Ele primeiro, ela primeiro. O Senhor vai, realiza um milagre e glorifica o teu nome neste milagre. E espalha o teu nome na vizinhança dessa gente toda por causa dos teus milagres. Abençoa, Deus, cada um de nós. Todavia, Deus, nós sabemos que se o Senhor não fizer o milagre que estamos pedindo, algum milagre o Senhor sempre faz. E o maior deles é a nossa cura interior, arrancando do nosso peito o medo, a raiva, arrancando do nosso peito a decepção e trazendo lá para dentro um coração mergulhado na alegria, vestes de alegria que vestem o coração e são refletidos no rosto, porque o coração alegre aformoseia o rosto. E eu quero te pedir
Que o Senhor nos abençoe com o milagre da alegria interna, com o milagre da alegria que é oriunda da paz, que o Senhor instala, enraiza, alicerça dentro do nosso coração, da nossa mente, ajudando-nos a lembrar: nós temos um Deus que vê, que é apaixonado e que pode. E isso tudo nos dá paz e esperança e confiança. Deus, eu desejo caminhar com essa igreja na caravana da alegria, na caravana da esperança, na caravana da expectativa do toque mágico de Deus nas nossas vidas. E quero convidar outros tantos a caminharem conosco nesta caravana, e haveremos de ser 1000, e haveremos de ser milhares para a glória de Jesus. Na caravana que é uma caravana de alegria e que haverá de contagiar todas as outras caravanas desta cidade. Nos abençoe dessa maneira, pois oramos no nome bendito, no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos para o batismo. Domingo passado, no culto de despedida da minha igreja, da minha ex-igreja, agora essa é a minha, né? Ou a que eu faço parte. Foi muito bonito, porque quando eu dei posse ao novo pastor, ele me pediu: pastor Nassif, ajoelhe-se por favor. E eles me ungiram, com óleo mesmo, me ungiram, impuseram as mãos sobre mim e disseram: nós não estamos nos despedindo, nós estamos enviando você como missionário da nossa igreja a Orlando. Vai. E nós fazemos 2 promessas para você: quando for inverno aqui, nós iremos te visitar, e quando for verão aqui, venha. Então foi muito gostoso. E uma das coisas lindas que aconteceu no último culto foi que eu apresentei um neném e realizei 3 batismos. E olha, o meu primeiro domingo aqui, tenho alegria de batizar. E a atleticana do Paraná vai sair rápido da água. Geralmente o pessoal coxa branca, palmeirense, eu deixo 3 ou 4 minutos. Então venha, filho, venha com fé. Pode. Isso. Pode vir bem pra cá, licença, tá bom? Pode vir bem pra lá, e aí pode se sentar. Isso. Pode sentar. Tenha medo. Isso. Mais um pouquinho. Isso, pra dar espaço. O Senhor Jesus Cristo disse que quem testemunhar dele publicamente, ele testemunhará desta pessoa ao Pai. E tem aqui essa filha do Deus Altíssimo, que em obediência aos mandamentos do Senhor, vem se batizar. Algumas pessoas falam para mim: pastor, eu não quero me batizar ainda porque eu não estou pronto. Olha, eu quero dizer para você que batismo não é um diploma de vida cristã. Batismo é a ficha de inscrição na escola da vida cristã. É o início. E essa irmã veio aqui dizer isso. E eu quero fazer uma pergunta para Gisele. Gisele, você confirma diante de Deus e da igreja de Jesus que o Senhor Jesus vive no seu coração e é o dono da sua vida? Pode falar assim ali, ó. Sim. Então, Gisele, diante desse seu testemunho, antes, tem familiar teu aqui? Tem alguém da sua família aqui? Está aqui. E o Serafim. E quem é a sua? Ela tem uma célula, ou um grupo pequeno? Quem são as pessoas mais próximas da Gisele? Vem aqui atrás. Vamos sair na foto. Venham. A igreja inteira, né? Mas venham os que são mais próximos e que de alguma maneira fizeram diferença. Gisele, diante do seu testemunho público,
na frente da igreja, diante do Senhor, eu como pastor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tenho a honra, o privilégio e a alegria de batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem tranquila para levantar. Passa mais para cá. Vem mais para cá para você levantar. Se quiser, pode me dar um abraço. Não tem problema. Não tem problema. Deus te abençoe muito. Seja feliz. Amém? Agora tem uma pergunta aqui. Quantas pessoas estão conosco? E nós temos outra camisa, Lúcio? Não? Tudo bem. Lá fora é quente ainda, não? Vou ficar no varal ali. Quantas pessoas estão conosco que já receberam o Senhor Jesus, tem o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador, mas ainda não se batizaram? Levante uma das mãos, por favor. Há alguém aqui que ainda não se batizou? Uma pessoa, duas, três, quatro, mais alguém? Mais alguém? Então eu quero desafiar vocês a passarem por essa experiência maravilhosa. Nós pastores temos a alegria de repetir essa experiência junto com você. Mas eu lembro do meu batismo, como Deus se manifestou naquele dia, como foi gostoso, como o meu choro se misturou com a água toda, como foi gostoso e como é bom passar por essa experiência. A cada passo de obediência que damos, o Senhor mais se alegra e nós mais crescemos. Faça isso, não tenha medo, tá bom? Procure o líder da sua igreja, ou da sua célula, ou a irmã Rosa, ou o Gui, ou mesmo a mim, me procure e fale, eu quero me batizar. Nós vamos orientá-lo para o curso básico, para você ter certeza do que você está fazendo, bastante convicção, e nós vamos ter a alegria de batizar você também. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas enquanto o grupo ministra mais uma música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber
Podem sentar. Hoje é dia de festa, né? E domingo que vem vai ter mais festa ainda. Nós vamos ter um culto especial de boas-vindas, de posse do pastor Nassif no Ministério Brasileiro. E você pode participar. Eu sei que todo mundo está perguntando, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Dentro do boletim você tem aí como você pode ajudar. Nós temos as equipes que vão trabalhar